fraco, ele nos fortalece. Nós vivemos na dependência de Deus e tem que ser assim, irmãos. Temos que viver uma vida na presença de Deus, humildemente na presença de Deus. Hoje, pela manhã, fui renovado, Deus me abençoou com a visita de um amigo. Ele esteve aqui no portão, eu quero contar para vocês, para edificar a fé de vocês. Um amigo de muito tempo, e eu tive falando com ele poucos minutos, ali eu acho que não passou de 6 minutos, e já tivemos um encontro com Deus. Há muitos anos ele está afastado, e ele engasgou, chorou, não conseguia falar, e eu senti a presença de Deus, relembrei a ele os nossos tempos, digo, lembra aquele tempo? E eu digo, quando eu disse para ele, irmãos, eu tenho saudade daquele tempo, ele engasgou, e começou a chorar. Eu pude ver o desespero da sua alma, a dor da sua alma, a agonia da sua alma, como que gritando por socorro. Eu disse, meu irmão, está na hora de voltar. E ele não quis mais falar, saiu com os olhos cheios d'água, mas o Espírito Santo foi junto, fazendo a obra. Para mim isso é o mais grande, irmão. Isso é melhor que ganhar dinheiro. Ver uma pessoa ser envolvida pelo Espírito Santo, isso é maravilhoso. E quero dizer para vocês, irmãos, que nós estamos chegando na primavera, né? E muitas flores vão aparecer. Já há um sinal aí de uma grande colheita. Primavera é tempo de florescer, né? Primeiro vem as flores, as folhas ficam bonitas, verdinha. E aparecem as primeiras flores, depois dá o sinal dos primeiros frutos. Eu creio, irmãos, porque há muito tempo nós estamos semeando com lágrimas. Mas a Bíblia diz que aquele que com lágrimas semeia voltará com os feixes, com júbilo e com alegria. Então eu quero acreditar que nós vamos entrar na primavera espiritual. A igreja vai entrar numa primavera espiritual, ou seja, um tempo de florescer, um tempo de dar frutos. Se prepare. Prepare a sua garganta para dar testemunho, para glorificar o nome do Senhor. Um tempo de alegria, um tempo de regozijo está vindo aí. Já vejo uma pequena nuvem. Creia. A Bíblia diz, crede nos seus profetas e prosperarei. Credes em Deus e estarei seguro. Creia de todo o coração. Comece já a se animar, comece a ensaiar louvores, comece a afiar a sua garganta. Você vai romper em júbilo e glória. Deus é poderoso, é Deus que traz a restauração, é Deus quem traz o avivamento, e é um tempo de avivamento para esta igreja, eu creio em nome de Jesus, amém? Então abra a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 17, 1 Samuel, Antigo Testamento, capítulo 17, vamos ler a história mais contada nas escolinhas dominicais, né? O duelo do gigante Davi, né? A guerra, a batalha entre Davi e Golias. Está no capítulo 17, verso 41. Vamos ler a partir do 41 e vamos extrair algumas lições aqui, vamos aprender com esse jovem Davi. Mas quero dizer a vocês, irmãos, que quero dar, antes de tudo, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Vamos pegar alguns exemplos de fé, de amor e perseverança de Davi, mas eu quero que você glorifique ao Senhor, porque tudo aconteceu por causa dele. O gigante só tombou por causa dele, né? Em nome de Jesus. Todos acharam? Então vamos ler. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço e ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses o amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti, em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu afrontas. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, far-te-ei
ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e o cadáver dos arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, ele se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no seu alforje e tomou dali uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Até aqui, meus irmãos. Oremos ao Senhor agora. Querido Deus, Deus de toda graça, Deus de toda bondade, Senhor da sabedoria, dá-nos graça, Senhor, traz alegria ao nosso coração, entusiasmo às nossas vidas, e que o Teu poder, Senhor, que a Tua palavra venha falar conosco, que possamos ser renovados, fortalecidos, e que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus e Te agradecemos. Amém? E amém. Podem sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eis aí a história bíblica nos narrando este grande duelo entre Davi e Golias. Aos olhos humanos, né, irmãos, não havia a mínima chance, né? A mínima chance de Davi vencer este homem, porque Golias era um gigante de 3 metros de altura, perito em guerra, um guerreiro desde a sua mocidade. E Davi aceita esse desafio. Israel estava em plena guerra contra os filisteus. E isso já se durava quantos dias? 40 dias. Você vai ver isso no capítulo 17 e o verso 16. Já durava 40 dias esta guerra. E todos os dias este gigante filisteu se colocava nas fileiras e desafiava Israel e chamava um homem para vir lutar com ele. E a Bíblia diz que todos eles tremiam de medo ao ver aquele vasto gigante. Eles ficavam amedrontados, com medo. Isso durou 40 dias, meus irmãos, mas na Bíblia diz que tudo há um tempo, né? Aleluia. Há um tempo determinado para Deus. E aqui já começa a mensagem, né? Não sei quanto tempo vocês estão na luta, na dificuldade, tá? Mas creia na palavra de Deus, há um tempo, tudo é um tempo. Não sei se é 40 dias, 60, 90, eu não sei, Deus o sabe. O que nós temos que fazer é esperar com paciência no Senhor, porque a vitória está vindo aí. O gigante vai cair, Deus já levantou um, Deus já escolheu um para derrubar ele. Os dias dele está contado. Os dias desse gigante que afrontava Israel estava contado. E no tempo determinado por Deus, irmãos, Deus envia o inesperado, o incapaz. Olha, veja só, irmãos, quem Deus escolhe para derrubar um gigante de 3,5 metros, aproximadamente, 3,40 metros. Um jovem, um menino, que não tinha nem idade de ir para a guerra, porque ele não podia estar na guerra, os outros 3 irmãos estavam lá. Mas Davi não podia estar na guerra porque ele não tinha idade, ele era moço, e ele apacentava as ovelhas do seu pai, e ele estava apacentando as suas ovelhas. E a Bíblia diz, irmãos, que esse menino, chamado Davi, ele era jovem ainda, e o seu pai usava ele para enviar ele à guerra, para levar pães e queijo, e para trazer notícia da guerra e de como estavam os seus irmãos. Davi fazia sempre isso. Ele era um grande carregador de queijo, Davizinho. Mas eu acredito que Davi, em nenhum dos momentos que ele foi levar o queijo e os pães para os seus irmãos, ele chegou próximo do campo de batalha. Eu acredito que ele ia até o acampamento do exército, entregava os pães e os queijos e voltava para casa. Mas nesse dia foi diferente. A Bíblia diz que Davi foi na sua missão, naquilo que ele sempre fazia, em obediência ao seu pai. Veja a importância da obediência, irmãos.
Davi estava dentro da obediência do pai dele, o pai dele havia mandado ele levar pães aos seus irmãos e queijo ao comandante do exército. E ele, obedientemente, foi. E nesse dia, irmãos, não foi causalidade, porque na vida do cristão não existe causalidade. Nós não acreditamos em azar, nós não acreditamos em causalidade. Nós acreditamos na determinação divina. Porque tudo que acontece na nossa vida acontece porque Deus mandou ou porque Deus permitiu. O diabo não tem esse poder que as pessoas pensam. O diabo é aquele cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus ordena. Ele está limitado pelo poder de Deus. Tá? Então, meus irmãos, eles estavam todos já em fileiras para a guerra. E chega o jovem Davi. E quando ele vê aquele exército todo se movimentando, se colocando em fileira, ele deixa a sua bagagem com um soldado, com um jovem, e corre para a fronte da batalha, para perto, para ver. E nisso, ele, ao se aproximar a história diz que nisto vem se levantando o duelista, este Golias de Gate. E como sempre fez, ele levantava a sua voz, né, e desafiava Israel com um grande poder. E a Bíblia diz que Davi ouviu. Nesse dia ele ouviu que Golias estava desafiando os exércitos do Deus vivo. Aquilo mexeu com ele. Era um menino, mas cheio de fé, cheio de coragem. E disse aos companheiros: mas o que é isso que está acontecendo? Não tem nenhum homem para a guerra aí? E aí eles passaram uma história para Davi, diz: olha, o que nós sabemos é que uma oferta do rei. O rei Saul diz que aquele que enfrentar esse gigante aí vai ser bem sucedido, porque ele vai dar a filha dele em casamento e a família dos seus pais vai ser isento dos impostos. Ele vai ser acumulado de bênção. E ele se interessou. Eu acredito que não por causa da oferta, né? Mas o que levou, o que constrangeu Davi, o que mexeu com Davi, foi justamente ouvir o insulto daquele incircunciso. E todos estavam com medos. E Davi se apresenta ao rei Saul, né? E conversa com Saul. Saul diz para ele, diz: olha, é impossível, tu é um moço, não tem como tu vencer este gigante. Tu é apenas um menino, ele é um valente guerreiro, perito na guerra. E ele disse: tudo bem, só que eu preciso contar para o senhor uma história. Eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, e de repente veio um urso, veio um leão, e eu parti para cima, e agarrei da barba do leão, e matei o leão, e fiz com o urso a mesma coisa. E assim como Deus me deu a graça, me deu a vitória para matar o leão e o urso, Deus me dá graça para matar este gigante, ó rei. Aleluia! Até que convenceu o rei disse: tá bom, mas tu não pode sair de mão limpa, eu vou te dar minha armadura. Aí ele tentou colocar toda a armadura do rei, tentou andar, muito pesada, grande, porque Saul era um homem grande, e Davi era um menino. Não deu certo a armadura de Saul, né? E ele disse: não vou lutar com nada disso, eu vou lutar com aquilo que tenho. A Bíblia diz que ele vai até o ribeiro, pega 5 pedras lisas e coloca num alforje de pastor e pega a sua funda, e lá vai Davi para vencer um homem com espada, com escudo e perito em guerra com 3 metros de altura. É o impossível, né, irmãos? Não tem como a gente ver beleza nisso, não tem como ver vitória nisso aí. Só se aconteça o impossível. Mas é assim, irmãos. Esse é o nosso Deus. O Deus do impossível. Ele escolhe as coisas fracas, não é? As coisas inúteis, as coisas desprezíveis. E ele escolheu Davi, né? O incapaz, o inadmissível. É impossível acontecer isso. E Davi aceita o duelo. E ele se chega, como nós lemos aqui do verso 41 em diante, irmãos. O filisteu, ao ver Davi, desprezou Davi porque ele era ruivo. E amaldiçoou pelos seus deuses. E diz: olha, eu sou por uma causa um cão, para que tu venhas contra mim com pau e pedra. Eu vou pegar a tua carne, vou dar as aves do céu, e as feras bestas da terra vão comer a tua carne. Davi é ousado, irmãos. Davi é corajoso.
Mas todo ungido de Deus é assim, é pequeno, mas é corajoso, porque a confiança dele não está nele, não está na força do seu braço. A confiança de Davi estava no seu Deus. É aqui que começa a mensagem. É disso que eu quero falar, da fé, da confiança desse jovem. Ele deposita toda a sua confiança em Deus. E diz Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, lança e escudo, eu, porém, vou contra ti, em o nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Amém? Aqui estava a força desse jovem. Eu não vou no meu nome, eu não vou na força do meu braço, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, irmãos. Aqui está a receita. Nós precisamos vencer a batalha e só vamos vencer em nome do Senhor. E olha só que declaração de fé, que certeza de fé, irmãos. Nós precisamos também fazer declarações como essa, ter uma fé grandiosa como essa. No verso 46, ele diz assim, ó, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo. Hoje mesmo, não é amanhã, não é daqui a uma semana, é hoje. É hoje que tu vai tombar, é hoje que tu vai provar a pesada e poderosa mão de Deus. É hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e o cadáver do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves e as bestas feras da terra. Toda esta terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia, louvado seja Deus. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra. Aleluia. Veja que Davi é ousado, irmãos, um menino pequeno, mas cheio de fé. Ele enfrenta aquele duelista, ele enfrenta aquele grande gigante em nome de Deus, baseado, agarrado, firmado, fundamentado em um nome. Apenas um nome. Esta era a arma que ele tinha, esta era a ferramenta que ele tinha. Ele disse, olha, vocês saberão que Deus salva, e ele não precisa de lança, não precisa de escudo, nada disso. Ele só precisa de um jovem cheio de fé. Aleluia. Ele só precisa de um jovem cheio da unção, ousado, destemido, e que aceite o desafio e parta para cima, e não fique com medo. Um jovem cheio de coragem. Deus só precisa disso. E isso tudo ele demonstrou. Confiança, fé e coragem. Aleluia. O rei Davi, o futuro rei Davi, que depois se torna o grande rei de Israel, né? O maior rei de Israel, né? Liderou todas as batalhas de Israel. Aqui está no princípio ele demonstrando o seu zelo, o seu amor para com o seu Deus. Aleluia, irmãos, louvado seja Deus. Então, nós exaltamos sim, aplaudimos sim, admiramos sim a ousadia deste jovem, a fé deste jovem, a confiança deste jovem, mas nos regozijamos muito mais no Deus desse jovem, no Todo-Poderoso, no Deus o qual ele confiou e depositou a sua confiança. Ele confiou em Deus e por isso ele teve a vitória. Ele salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. O que é isso? Confiança. Confiança. Ele não tinha dúvida, ele tinha fé, ele tinha certeza. Deus salva não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e hoje mesmo ele vai te entregar nas nossas mãos. Aleluia, irmãos. Quantos textos nós temos na Escritura? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Arma poderosa, irmãos, para vencer o gigante, é a confiança em Deus. Confiança, fé, é confiança. É confiar no Deus o qual nós conhecemos. Davi conhecia o Senhor, já tinha várias experiências com o Senhor, já havia matado o leão, matado o urso, e agora chegou a vez dele matar o gigante.
E assim na nossa caminhada cristã, nós somos como Davi, Deus nos ungiu, Deus nos separou, Deus nos escolheu, irmãos. E tem vezes que matamos leão, matamos urso, mas vai chegar uma hora em que nós vamos ter que matar esse gigante. E eu não sei qual é o gigante que te afronta nesses dias. Todos nós temos gigantes para matar. Todos nós. Gigantes internos e gigantes externos. E nós precisamos destruí-los. Nós precisamos, irmãos. E não pode ser outro, tem que ser nós, porque foi Deus que nos escolheu. Não pode ser outro, tem que ser você. E você tem que derrubar esse gigante. Amém? Quantos gigantes têm se levantado na área emocional? Quantos gigantes nós temos? Por exemplo, o gigante do medo. O medo é um gigante. Tem gente que não consegue vencer o medo. Não consegue. O gigante é um medo. O medo é um gigante. A dúvida, outro gigante. A dúvida, a incerteza, a insegurança. Isso tudo são gigantes que estão na nossa frente, irmãos. A insegurança, a falta de fé, muitas vezes, é um gigante. E nós temos que derrubar esses gigantes. E esses gigantes nos afrontam, colocam medo, terror. E como foi que Davi venceu esse gigante? Aqui está a receita. Que arma ele usou? Como foi que ele derrubou esse gigante? A Bíblia diz, irmãos, que ele foi, enfrentou, teve atitude, não ficou acomodado, ele botou o pé para fora, ele partiu para cima. A Bíblia diz, irmãos, o que Davi fez, quando ele enxergou o gigante, a Bíblia diz que ele correu ao encontro, ele não fugiu, ele foi ao encontro, por quê? Porque ele tinha pressa. Ele tinha pressa de derrubar, de cortar a cabeça dele, de destruir ele e tirar a afronta de Israel, para que o nome de Deus fosse glorificado. Veja que ousadia, que coragem. Olha o que Deus está falando para nós, irmãos. Olha o que estamos aprendendo com Deus, com o Espírito Santo, através da vida de Davi. Ele não correu do gigante, ele não ficou com medo do gigante. Ele correu, mas o encontro, diz, é hoje mesmo que eu tiro a tua cabeça. É hoje mesmo que tu vai tombar. É hoje que Deus vai te entregar na minha mão. É hoje, porque eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Não é no meu nome, não é na força do meu braço, é em nome do Senhor. Em nome dele. Aleluia, irmão, só vai em nome de alguém quem é representante. Quem conhece a força e o poder daquele nome? Você conhece o poder e o nome de Jesus? A Bíblia diz que ele venceu e Deus deu a ele o nome que é sobre todo nome. Foi no poder deste nome que Davi foi. O nome que é sobre todo nome. Debaixo do poder desse nome, todo gigante cai. Não fica um gigante de pé, irmão, se nós soubermos usar a autoridade e o poder deste nome. Vocês lembram em capítulo 13 de Atos dos Apóstolos? Está um coxo sentado de nascença lá. Chega Pedro e João na hora da oração. E o que eles usam? Qual foi a ferramenta que ele usou? O nome de Jesus. Eles usaram o poder daquele nome, a fé e o poder daquele nome. Foi a fé e o poder do nome de Jesus que fez andar aquele paralítico. E entrou no templo e começou a saltar e glorificar Deus. E Pedro e João, pastor, foi questionado. Que poder e em nome de quem fizeram isso? E eles disseram, vocês querem saber? Com o maior prazer, esta é a minha missão, o que eu me alegro, é a minha missão, é o meu dever dizer, a falar e testemunhar da grandeza, do poder deste nome. Eu vivo por este nome, eu fui salvo, curado e liberto por causa desse nome. Vocês querem saber o que deu saúde perfeita diante de vocês a este homem? Então vou dizer, foi o nome de Jesus de Nazaré, aquele a quem vocês crucificaram, sabe? Aquele a quem vocês mataram, negaram justiça, sabe? Foi esse nome que curou, Jesus de Nazaré, o qual Deus ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. E ele se levantou com todo o poder e está vivo pelos séculos dos séculos. E foi a fé neste nome que deu a este paralítico saúde perfeita diante de vocês. Foi a fé e a confiança e no poder deste nome. Davi venceu, derrubou o gigante, porque ele estava confiando, ele estava debaixo do poder de um nome todo poderoso. Em Atos 16, Paulo vai pregar,
E todos os dias sai ao encontro dele, você sabe a história, uma jovem com espírito adivinho. E aquilo cansou a vida de Paulo, ele se cansou daquilo. E num belo dia ele vai indo para a hora da oração, aquela jovem sai atrás dele dizendo, aí estão os homens que anunciam o caminho da salvação e pregam o caminho da salvação. Ele se virou e a Bíblia diz que ele falou ao espírito, não falou com a mulher. Ele disse, espírito imundo, em nome de Jesus o Nazareno, sai dela. E a Bíblia diz que a partir daquele momento aquela jovem nunca mais adivinhou nada. Porque o espírito de adivinho foi embora. No poder desse nome. Em nome de Jesus o Nazareno, sai desta jovem. E o espírito foi embora. Nunca mais ela adivinhou nada. Por quê? Porque há poder nesse nome. Jesus, na grande comissão, ao enviar a sua igreja com a missão de pregar o evangelho, ele deu a autoridade do seu nome à igreja. Ele diz, vocês vão e preguem, ensinem todas as nações. Preguem o evangelho, aqueles que creem e forem batizados serão salvos, aqueles que não quiserem serão condenados. A missão de vocês é anunciar, é pregar. Quem crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. E em meu nome, Jesus deu o poder deste nome para a igreja. Aleluia. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos. É no poder deste nome, irmãos. E foi no poder deste nome, na confiança deste nome, no poder e glória deste nome, que Davi vai para cima do duelista, vai para cima desse gigante que estava amedrontando Israel, e ele vence, e ele derruba, e ele destrói este gigante, com base na fé, na confiança e no poder do nome do Senhor. Eu vou contra ti, amém, irmãos? Em nome do Senhor dos Exércitos. E olha só a certeza, irmãos, no Deus que ele servia. E ele disse, hoje mesmo, tudo vai mudar. Deus vai te entregar na minha mão. Isso que é fé, isso que é certeza. Deus vai te entregar na minha mão. Vou te tirar a cabeça e vou dar o teu cadáver para as aves do céu. E todo Israel vai ficar sabendo que há Deus em Israel. Havia um propósito, irmãos. Amém? A vitória de Davi não era para ele, não era para que o nome dele fosse glorificado. Ele não tinha essa intenção. A intenção dele era que o Senhor fosse glorificado. É aqui que está a grandeza desta mensagem. Ao Senhor toda a glória. Nós somos apenas servos, irmãos, escolhidos por Deus para trabalhar, servo para trabalhar, mas quem fica com a glória é o Senhor. Porque todo homem que roubou a glória de Deus, Deus matou. Deus matou. A Bíblia diz em Atos 12, está lá o rei Herodes, bem belo, lá no seu potentado, não é? E o povo, numa daquelas reuniões, ele vai tomar a palavra, e ele abre a boca para falar, e o povo diz, isto aí é voz de um Deus, e não de um homem. E a Bíblia diz, irmãos, que ele gostou do elogio. Ele gostou, e na mesma hora, a Bíblia diz que ele caiu morto, porque ele não deu glória a Deus. Caiu morto. O rei Nabucodonosor passou 7 gerações sobre ele, porque ele estava lá no potentado do seu palácio, lá como monarca, como grande rei, ostentando, olhando todo o seu império, suas construções, e disse, olha só o que o meu braço fez, olha só, tudo isso, ó, toda esta glória, fui eu que construí, e estava lá no seu pedestal. A Bíblia diz, irmãos, que ele foi punido, que Deus trouxe a ele um juízo, e disse a ele, olha, a partir deste momento, tu vai deixar a sociedade, vai criar pelo como animais, unha como animais, e vai pastar como boi, lá no campo. E a Bíblia diz que criou pelos neles e unha, e ele pastou 7 gerações. Já pensou, irmãos? Na vida do rei Nabucodonosor. Depois Deus restaurou ele, só porque ele não deu glória a Deus. Não deu glória a Deus. Ainda voltando ao assunto do coxo, aconteceu também com Pedro em Atos 3. Quando eles fazem aquele grande milagre, irmãos, todo mundo fica olhando para o Pedro e para o João com os olhos desse tamanho.
E o apóstolo Pedro era servo e era ungido pelo Espírito Santo. É diferente, irmãos, quem é servo, quem sabe que é servo e quem é ungido por Deus, ele teme a Deus. Então começou todo mundo a olhar com um olhar diferente, com a intenção de dar glória, talvez de colocar no colo, erguer para cima, né? E trazer sobre eles elogio. Pedro diz: por que vocês estão olhando para mim desse jeito? Como se nós, pelo nosso poder, pela nossa força, fôssemos nós que tivéssemos dado saúde a esse coxo. Então Pedro, ele salta fora, ele dá toda a glória ao Senhor. Foi o Senhor que curou este coxo, foi a fé nesse nome, não foi o nosso poder. Então a glória não é nossa, a glória é de Deus. Entendeu, irmãos? É assim que funciona. Nós temos que ter esse espírito humilde e de servo. Aqui a gente vê muita humildade na vida de Davi. Muita humildade, muita seriedade, muita fé, muita confiança. Foi o que fez com que ele vencesse a batalha. Então, pega esses requisitos para a sua vida: humildade, fé, confiança no Senhor. Aplique na sua vida e sirva o Senhor desta maneira. Porque as armas que ele usou, irmãos, aqui, está explícita diante de nós. Amém? Louvado seja Deus. Então, para nós vencermos os gigantes, nós temos que lutar com as armas certas, né? Qual foi as armas que Davi usou aqui para vencer este gigante? A confiança, a fé, a humildade, foi o que fez com que esse gigante caísse por terra e fosse destronado, né, irmãos? Nós temos em Jeremias 17 a palavra do Senhor que diz: bendito é o homem que confia no Senhor. Bendito. Bem-aventurado, quer dizer bem mais que feliz, né? Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. E aí ele compara: é como uma árvore plantada junto às correntes das águas. Ele é comparado, o homem que confia no Senhor, ele é bendito e ele é como uma árvore plantada à beira do rio. Imagina uma árvore plantada à beira do rio. Quando vem a sequidão, ele não murcha. A Bíblia diz: quando vem a sequidão, ele não murcha e nem deixa de dar fruto. E tudo que ele faz é bem sucedido. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que ele não murcha nem deixa de dar fruto. No tempo de sequidão, ele não deixa se abalar. O homem que confia no Senhor, irmãos, a sequidão é uma referência aos dias de luta, os dias de tribulação, de dificuldade, o qual nós estamos passando aqui na terra, mas ele não deixa de crer, ele não deixa de confiar. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra e me dará vitória. Deus está guerreando as minhas guerras, como Davi, ele diz: olha, do Senhor é a guerra. Então, é assim que nós temos que ver, é assim que nós temos que crer. Esta guerra não é minha, esta batalha é do Senhor, e esta guerra já é uma guerra vencida. Amém? É só nós usarmos as armas certas. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4, diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas e toda a fortaleza do inimigo. As nossas armas não são carnais. Por isso que Davi não quis espada, lança, porque ele sabia que a arma de guerra não era carnal. Deus vence a guerra, Deus abate os nossos inimigos, mas não com lança, não com espada, mas com as armas corretas. A nossa arma, todos sabemos, é a oração, é a fé e a confiança no Senhor nosso Deus. Poderosa, lá em 2 Coríntios diz que é poderosa para destruir sofismas. O que é sofismas? São mensagens dos falsos profetas, mensagens enganosas, tá? E fortalezas do inimigo. Então veja o poder da fé e da oração para destruir fortaleza. O que é uma fortaleza? Um império, um exército bem armado, uma fortaleza, uma cidade bem sitiada, bem armada. A Bíblia diz que as nossas orações e a nossa fé são poderosas para destruir fortaleza. Vocês lembram da fortaleza de Jericó?
que também ruiu, caiu as muralhas, era uma fortaleza, bem armada, tinha bastante homens de guerra lá, mas a fé, né? O poder que vem de Deus, ruiu as muralhas de Jericó. E essas armas, irmãos, são nossas. Deus nos deu a fé, a oração, a fé no nome de Jesus, o poder do Espírito Santo, e são isso que vão nos conduzir a grandes conquistas e grandes vitórias, irmãos. Amém? Nós jamais vamos vencer os gigantes que nos atormentam sem essas armas, sem a presença de Deus. Ainda há pouco, enquanto os irmãos cantavam aqui, o Espírito Santo ministrava o meu coração e me levava a entender sobre a grandeza do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na igreja, na vida da igreja, né, irmãos? É o poder do Espírito Santo que conduz a igreja em vitórias. Então, quanto mais nós nos enchermos do Espírito Santo, irmãos, mais nós vamos nos doar, mais nós vamos investir. É assim que funciona. Quanto mais cheios de Deus e cheios do Espírito Santo, mais nós vamos nos doar para Deus, mais nós vamos nos envolver com Deus. Tá? Então preocupe-se em se encher do Espírito Santo. Porque quando não estamos cheios, estamos vazios, nós não queremos nada com a obra de Deus, não temos interesse nenhum com a obra de Deus, nós não fizemos o que Deus nos ordena, porque está faltando graça, está faltando força, está faltando poder na nossa vida. Então, meus irmãos, nós temos que ter esse cuidado, para que a chama poderosa do Espírito não se apague, e a gente fique desanimado, e comece a ficar como Israel, né? Tudo com medo. Eu vejo todo aquele tamanho exército, com medo, batendo um joelho no outro. Aí de repente aparece um cheio do Espírito Santo, aleluia, cheio do poder, cheio de fé, cheio de vontade de guerrear. Eu estou com uma vontade de guerrear hoje, eu estou com a vontade de meter a mão na cara desse inimigo. Eu estou cheio, eu já estou até aqui. Eu quero ir para cima, eu quero fazer a obra de Deus. E assim o crente cheio do Espírito Santo, irmãos. Aleluia. Amém? E nós temos que nos preocupar em nos encher com o Espírito Santo, nos encher do poder de Deus para sermos mais voluntários. Porque um crente cheio do Espírito Santo, ele não fica em casa dia de culto. Porque ele quer meter a mão na cara do inimigo, ele quer estar envolvido, ele quer estar na guerra. Entendeu? Ele está ardendo, ele está em chama, ele quer usar essa força e esse poder. Entendeu? Então ele não fica acomodado. Viu como Davi partiu para cima? Vocês viram aqui o texto bíblico? A Bíblia diz que Davi correu para cima do gigante. Aleluia. Correu para cima. O que é isso? Unção. Poder de Deus, certeza, mas vou destruir, vou passar como um trator por cima deste incircunciso, vai cair, a força do meu Deus opera na minha vida, há um sobrenatural em mim, não tem gigante que fique na minha frente, há um fogo que queime, é um sobrenatural, é um impulso de Deus, é a glória de Deus me levando para cima. O ungido é assim, irmãos. Vocês viram lá na primeira igreja? Na igreja dos apóstolos, o desprendimento deles, a Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades, se desfaziam de tudo. O que era isso? Entrega total, porque eles estavam em chamas, eles estavam cheios do Espírito Santo, eles se doaram sem reservas. Entende, irmãos? Então é isso que a unção faz, ele te tira do comodismo, do sofá, da frente da televisão e te traz para a guerra. Então preocupe-se em se encher do Espírito Santo. Daqui a pouco você vai estar aqui no meu casaco dizendo: pastor, eu quero abrir uma congregação. Eu vou abrir, a fulana, o fulano, já orei, Deus me revelou, já falei com as gurias, vamos abrir ela na Romário, vamos abrir outra na Vila Nova, Deus inflamou, incendiou meu coração. Eu não posso ficar em casa. Eu não posso, há uma coisa, uma comichão aqui, a unção está ardendo e queimando, eu estou sentindo o gemido das almas, a dor dos perdidos, eu quero levar o pão e a água para eles. É isso que a unção faz, irmãos. Vocês não percebem que a igreja no Brasil, no Alegrete, no mundo todo está acomodada?
É uma igreja hoje materialista, que só corre atrás de títulos, bênçãos financeiras, casamento, carro, cura divina. Só querem isso. Quem está preocupado em abrir uma congregação no inferno? Num lugar terrível? Ninguém. Por quê? Porque o fogo está assim, ó. Entendeu? Não tem fogo, não tem unção, está com medo. Esse gigante tem que cair, tem medo, não está preparado e nem pode sair mesmo, não está preparado. Então nós temos que nos preparar, irmãos. E uma grande primavera está vindo aí, um novo tempo. A chuva seródia vai ser derramada. E os desanimados vão ser animados. Os enfermos serão curados. É o Espírito Santo que faz isso. Todo desanimado, ele salta e fica de pé. Quando a unção chega. Quando o poder chega. Não tem sono, não tem preguiça. Quem faz isso, irmãos? O pastor falou que é o sopro de Deus. É o sopro do Espírito. Deus nos enche do poder e a gente quer a todo custo fazer a obra de Deus, partir para cima dos gigantes, sair correndo como fez Davi. Davi correu ao encontro dele. Quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Se vocês estão com medo, eu não estou. Eu aceito o desafio. Eu vou destruir, eu vou arrancar a cabeça dele. E eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou em nome de Deus. Eu não vou na minha força, eu vou em nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele foi, irmãos, e ele foi usado por Deus, foi honrado por Deus. Deus honra filhos ousados, amém? Deus honra. O que nós precisamos é de mais fé, de mais intimidade com Deus, sair do sofá, ir para a oração, ser revestido do poder de Deus. Então nós vamos viver e experimentar este avivamento. Amém? A igreja do Senhor precisa, irmãos, nós precisamos de um sopro de Deus, de um reavivamento nas nossas vidas. Deus precisa nos sacudir, nos levantar, nos curar, nos libertar. Amém? E eu quero isso. Eu quero para a minha vida, para a minha casa. Eu desejo isso. Josué disse no capítulo 24 do seu livro, né? Eu e a minha casa queremos isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não sei vocês. Se vocês querem voltar para trás e adorar ídolos, o problema é de vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que eu quero para a minha casa. E essas declarações que nós temos que fazer, irmãos, pela fé, é um ato de fé. Davi, o gigante estava de pé ainda, mas Davi já via ele deitado, porque ele declarou, ele se posicionou, ele disse: hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Certeza, certeza. E eu pergunto para vocês, irmãos, aconteceu diferente? Não aconteceu como ele declarou, como ele disse? Por quê? Porque ele estava confiando em Deus. Ele estava alinhado com a vontade de Deus. Amém? E já havia chegado a hora daqueles gigantes tombar. Amém? E eu quero acreditar, irmãos, que esses gigantes que estão diante de nós e na sua vida, chegou a hora de tombar. E eles vão tombar por meio dessas ferramentas, por meio da fé, por meio da oração, por meio dessa determinação. Nós temos que nos opor e lançar e mandar fora o medo, a dúvida, a incerteza. Quantos gigantes nós temos nos afrontando e batendo na porta da nossa casa? Amém? Aqueles gigantes internos, eu anotei uns aqui: o orgulho, a suficiência, mágoas, ressentimentos, dúvidas acerca da fé, medo, insegurança, mágoas, ressentimento, desejos pecaminosos, são inimigos internos. E inimigos internos são problemas familiares, dívidas, doenças, luto, problemas familiares, vícios. Como vencer isso? Está aqui a receita. Como eu venço tudo isso? Fazendo o que Davi fez, colocando toda a confiança em Deus e não ficando dormindo, não acomodado, partindo para cima e fazendo esse gigante tombar. Amém, irmãos? Como é que eu venço o medo? Vocês sabem como? A Bíblia diz em 1 João que o amor perfeito lança fora o medo. Então, como é que eu venço o medo? Me enchendo de amor.
E a Bíblia diz que Deus é amor, então está aí a receita, eu tenho que me encher de Deus para poder o medo ir embora, entendeu? E nós vamos ficar de pé agora e vamos nos encher de Deus, irmãos, amém? E vamos orar para que esse gigante tombe e vá embora, em nome do Senhor dos Exércitos, aleluia, o Deus o qual nós servimos, vem aqui à frente, em nome de Jesus, aleluia.